Você já se sentiu diferente? Como se estivesse sempre tentando alcançar o que é esperado, mas nunca soube o porquê? Ou talvez conheça alguém que ao longo da vida sempre foi rotulado de estranho? Hoje vamos falar sobre um tema profundo e muitas vezes pouco compreendido: o diagnóstico tardio de autismo. Eu sei que muitos, assim como eu, só foram descobrir essa parte essencial da nossa própria identidade depois de adultos. E eu quero compartilhar com vocês os desafios, as dificuldades e as libertações que vêm com essa descoberta. Receber um diagnóstico de autismo na vida adulta não é como as pessoas pensam, um alívio imediato ou uma resposta mágica para todos os problemas. Na verdade, a descoberta pode ser acompanhada de uma mistura de sentimentos. O alívio, a frustração, a raiva e até mesmo uma tristeza por todos os anos que passaram sem você entender realmente o que estava acontecendo. E é exatamente sobre esses sentimentos e os desafios que eles trazem que vamos falar hoje. Quando eu recebi meu diagnóstico, uma série de pensamentos e emoções surgiram. Primeiro, a sensação de finalmente entender por que algumas coisas pareciam tão difíceis para mim, enquanto para os outros eram tão simples. Mas, ao mesmo tempo, a realização de que eu havia vivido tantos anos sem esse conhecimento trouxe também uma sensação de perda, quase que um luto. E eu sei que muitos se sentem assim também. Se você já passou por isso, ou se você conhece alguém que está nessa jornada, fica aqui comigo porque você vai se identificar. Um dos maiores desafios para quem recebe um diagnóstico tardio é o fato de que passamos a vida inteira sem saber por que certos comportamentos, sentimentos ou formas de interação social são tão diferentes. Durante anos, eu ouvi frases como: você pensa demais, você é exagerada, repetitiva, ou até mesmo: para de ser tão sensível. Ou, pior ainda, frases como "você é tão esperta para algumas coisas e tão ingênua para outras", ou "você é muito grosseira". Esses rótulos vão se acumulando e, com o tempo, a gente começa a tentar mascarar nosso comportamento para tentar se encaixar. Esse processo é o que chamamos de masking e é muito comum em pessoas autistas. Masking é basicamente escondermos quem realmente somos, criando uma espécie de personagem para parecer mais com o que é esperado socialmente de você. O problema é que isso exige muita energia. E como usar uma máscara, sabe, tipo, pesada o dia inteiro. E a cada gesto, a cada reação, a cada tentativa de parecer normal, a gente vai se desgastando mais e mais e mais. O masking é exaustivo. Com o tempo, pode gerar ansiedade, esgotamento emocional e até mesmo burnout. Além do cansaço extremo, masking também traz prejuízos emocionais profundos. Muitos autistas passam a questionar quem realmente são, já que tanto tempo eles estão tentando ser uma pessoa que perdem o contato com a própria identidade deles. Os momentos em que tiramos a máscara geralmente são quando estamos sozinhos ou perto de pessoas de extrema confiança. Finalmente podemos relaxar e ser nós mesmos. Mas mesmo assim, ainda surge o medo de não sermos aceitos do jeito que somos. Para mim, entender o conceito de masking e perceber o quanto eu estava fazendo isso foi doloroso, mas também foi muito libertador. Eu percebi que muitos dos comportamentos que eu considerava normais para mim eram, na verdade, uma forma de me esconder. Isso tudo para evitar julgamentos e críticas, mas a um custo muito alto para minha saúde mental. O diagnóstico tardio ajudou a entender que eu não precisava fingir ou disfarçar quem eu era, e que eu poderia buscar ambientes e pessoas que aceitassem a mim, do jeito que eu sou, a minha essência. A ausência do diagnóstico faz com que muitos de nós vivamos com um constante sentimento de não pertencimento. Eu sempre me senti como se eu estivesse observando o mundo meio de fora, sabe? Mesmo estando ali meio no meio dele. Essa sensação de não se encaixar e de estar constantemente fingindo para se adaptar ao ambiente é exaustiva. E não são raras as vezes que a gente passa por situações de estresse intenso, simplesmente por não saber lidar com todas as normas sociais e expectativas que nos são impostas. Com o diagnóstico, você começa a entender essa dificuldade de socializar, essa necessidade de um tempo sozinho para recarregar as energias, e até mesmo certas reações emocionais que antes pareciam exageradas. Na verdade, fazem parte de quem você é. Mas a aceitação para muitos não é instantânea. Muitas vezes, ela vem acompanhada de um processo de luto, onde precisamos nos permitir sentir a perda do tempo que passamos sem saber quem realmente éramos. O diagnóstico tardio não afeta apenas como nos vemos, mas também influencia diretamente nossa vida pessoal e profissional. Muitos adultos diagnosticados tarde já passaram por vários empregos, mudaram de área, enfrentaram dificuldades para manter relacionamentos ou para se posicionar no mercado de trabalho.
No meu caso, foi uma dificuldade de me inserir no mercado de trabalho, porque eu tinha pavor da ideia de ir para o escritório por tantas horas, 5 vezes na semana, ter que interagir e fazer masking todo esse tempo, além de lidar com barulhos o tempo todo e a luz forte do ambiente. Me cobrava demais, achava que precisava me adaptar, e em vez disso, estava apenas me desgastando. A descoberta do autismo na fase adulta me ajudou a entender que eu tenho limites e que posso definir esses limites com mais clareza. Isso muda tudo, porque passamos a ter ferramentas para explicar aos outros e a nós mesmos também nossas reais necessidades. Mas essa adaptação pode ser dolorosa, porque exige que a gente se aceite e se respeite em um mundo que não nem sempre está preparado para receber pessoas neurodivergentes assim. Outro ponto fundamental desse diagnóstico tardio é o processo de aceitação e o luto pelo tempo perdido. Muitos passam a se questionar sobre como teria sido a vida se o diagnóstico tivesse vindo antes. Talvez as experiências escolares fossem diferentes, as amizades mais sólidas e até os relacionamentos familiares pudessem ter mais compreensão. É importante entender que esse luto é natural. Afinal, a sensação de poderia ter sido diferente é uma constante quando descobrimos uma parte essencial da nossa identidade já na vida adulta. Aceitação leva tempo e cada um de nós tem um caminho único nesse processo. Mas, ao longo desse caminho, descobrimos que essa aceitação é uma das coisas mais libertadoras que podemos viver. Você para de se julgar, começa a se acolher e entende que o autismo não te define, mas faz parte de você. Então, se você recebeu um diagnóstico tardio ou conhece alguém que está passando por essa experiência, saiba que você não está sozinho. O diagnóstico tardio do autismo é real e é uma jornada de autoconhecimento, de adaptação e principalmente de autocompaixão. Aceitar quem você é e entender que é possível viver bem dentro das suas particularidades é libertador. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal e compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Vamos espalhar mais conhecimento e empatia para que cada vez mais pessoas entendam e aceitem as diferentes formas de ser. Até o próximo vídeo e obrigada por assistir até o final.